Boa noite, galera. Nessa primeira aula eu vou ensinar um pouco sobre os layers. E eu acredito que o layer, ele é a primeira coisa que você deve fazer quando você vai iniciar um desenho. Porque ele deixa muito mais organizado e facilita em algumas coisas que vocês vão percebendo ao longo do curso. Então a ideia do layer é igual que tá aqui no desenho. É como se fossem, por exemplo, folhas de manteiga. Elas são transparentes, então quando você desenha em uma folha alvenaria, por exemplo, e na outra você escreve os nomes dos cômodos e você sobrepõe uma na outra, você vai conseguir ver tanto a alvenaria quanto os nomes dos cômodos. Por exemplo, uma terceira folha, eu desenho as portas. Se eu sobrepor essa terceira folha nas outras duas, eu vou ver as portas, vou ver as alvenarias e vou ver os nomes dos meus cômodos. Se eu não quero ver o nome dos meus cômodos, eu tiro a folha. E aí, com isso, eu vejo só a alvenaria e as portas. Então, essa é a ideia do layer. Então, se eu clicar e vir aqui, eu vou ter o nome da minha cota, das cotas. Aqui tá AR porque é arquitetura. Então, meio que eles padronizaram como você deve nomear os layers. Então, como é um projeto arquitetônico, você vai começar com AR. Se fosse um projeto elétrico, seria EL. E se fosse hidráulico, HI e assim por diante. Então, como é um projeto arquitetônico, é AR. Aqui já tem uns feitos. Esse daqui é a cota. Esse daqui é a linha de corte. A linha de corte é a linha que a gente faz quando a gente vai fazer o corte da nossa planta pra gente detalhar mais. Mais pra frente eu explico mais sobre isso. Aqui é caixilho, que são os layers das janelas. Aqui são rachuras. As rachuras, por exemplo, seria o piso, que a gente vai meio que representar o piso. E a gente vai colocar como se fosse uma rachura. Aqui é piso desnível, porque, por exemplo, quando você vai pro banheiro da sua casa, qualquer cômodo pro banheiro da sua casa, ele tem um nível diferente do outro cômodo. Geralmente, ele é mais baixo. Ou, por exemplo, do seu banheiro para dentro do box, também tem um nível diferente. Então a gente tem que representar isso no desenho. Esse aqui é o da porta e esse aqui é do texto. Para você criar um layer, é só você vir aqui em New Layer e você escrever. No caso aqui eu vou fazer a alvenaria que tava faltando. E aí você tem que colocar as cores. Então para você mudar, você coloca aqui azul. Tem esse azul clarinho também que pode ser usado, mas eu particularmente gosto do azul escuro. Se você quiser procurar alguma cor aqui, você coloca um número e coloca OK, que ele aparece, tá vendo? Porque esse 252 pode ser que vocês não achem aqui. E aqui vai só até 252. Mas é só você escrever aqui esse 252 e apertar OK que você vai aparecer. Só que no caso aqui da nossa alvenaria, né, é o azul. Aí você deve estar se perguntando por que eu não coloco, como tudo é vermelho, eu coloco tudo junto. Acho que eu vou explicar melhor no desenho. Mas enfim, aqui são as cores que você tem que colocar. É claro que isso não é uma regra, você pode mudar, só que, como eu disse, eu pesquisei. Eles meio que têm um padrão. E quando eu estudei, a minha professora passou essas cores pra mim. E eu tô repassando pra vocês. E aqui, esse é o tipo de linha. Tipo aqui a gente vai usar a linha contínua. Mas se você clicar aqui, você vai ver que tem vários tipos de linha. Na questão, por exemplo, a gente também tem o ar... que é a linha de projeção, que é a projeção do beiral. Ele também é vermelho, só que a linha dele não é contínua, ela é tracejada. Então aqui você tem uma variedade em escolher qual tipo de linha tracejada você quer. No meu caso eu vou escolher essa daqui. Você clica e coloca aqui. Então aqui você tá vendo que já mudou, não é mais contínua, é tracejada. Então quando você for desenhar e você colocar o layer nesse daí, a linha vai mudar, ela vai ficar tracejada. E aqui é a espessura. A gente não vai mexer na espessura aqui, só na hora de botar. Então aí você fecha aqui
Então, eu quero mudar o meu layer da minha alvenaria. Então, para mim é mais fácil eu selecionar toda a alvenaria e depois vindo aqui e tirando a seleção. Como que faz isso? É só você clicar no Shift e clicar no botão esquerdo do mouse em cima do que você não quer mais que esteja selecionado. Esse daqui não é uma parede, tá? Esse aqui é um balcão. Então aí você vem aqui e coloca no layer da alvenaria. Para você fazer essa mãozinha aqui, que é para mexer, né, a janela, é só você segurar o seu botão de rolagem do seu mouse. Aqui é o texto. Então, como eu estava dizendo, por exemplo, por que a gente não junta tudo isso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero somente as paredes e a cota do meu projeto, do meu desenho. Então, o que eu faço? Eu desligo todos os outros layers, porque eles vão sumir. No caso, no meu desenho tá faltando as janelas, as portas, e eu não selecionei. Mas, vocês estão vendo que aqui, ó, o texto, ele desliga, ele some. E aí, vamos supor que eu quero só as cotas. Então, eu deixo ligado só o que eu quero. Se eu quisesse só a minha alvenaria e minha cota, não daria certo. Então, quando você for criar os layers, por exemplo, você cria um layer para aquilo que tem o mesmo modelo, entendeu? Por exemplo, todos os textos, todas as paredes, todas as cotas, entendeu? Então, isso ajuda demais. E aí, é só eu selecionar e copiar. E depois eu venho ligando tudo. Aqui também são comandos, por exemplo, aqui é para desligar os layers, só que no caso eu tenho que vir selecionar o que eu quero desligar. E aqui também, ó, congelar. Se você segurar o mouse, vai estar escrito que é para fazer, por exemplo, aqui Turn all layers on. Então você clica e liga tudo de novo. Aqui é para bloquear, aqui é para copiar o layer e assim por diante. Então, a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.